Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso terceiro encontro virtual. Hoje nós temos um convidado especial, né, e internacional, diretamente de Madagascar. E aí, o Gil, né, assim conhecido, né, tem por nome João Gilberto Milanês. Ele é engenheiro florestal e atualmente ele desenvolve práticas agroflorestais em Madagascar. Hoje nosso encontro ele é um pouco diferente. É como se fosse uma roda de conversa, né? Vocês poderão ter acesso a essas informações também, porque a live está sendo gravada e aí depois a gente disponibiliza no YouTube. Bom, como eu falei, hoje é em forma de roda de conversa, então vocês poderão ligar o microfone, fazer perguntas e ele responde. Além disso, ele vai contar o relato de experiência dele, falar sobre práticas, plantação de hortas agroflorestais, benefícios, vantagens, dificuldades, né? Só lembrando que a gente tem aqui diversidade de experiência, né? Porque são pessoas de diferentes estados, a bagagem é diferente. Então é isso. Seja bem-vindo, Gil, ao nosso grupo. Legal, tá? Grato aí, eu que agradeço pelo convite. É sempre, para mim, uma oportunidade boa de poder falar a respeito de agrofloresta, falar a respeito de agroecologia, porque eu trabalho com agrofloresta, mas desde que eu conheci o trabalho com agrofloresta, desde que eu conheci a agroecologia, eu resolvi tomar isso não só como uma forma de trabalho, mas também como uma forma de ver a vida. Porque a agrofloresta, a base dela, parte da observação da natureza. Então, quando a gente parte para observar a natureza, nós podemos aplicar isso na agricultura, mas nós podemos aplicar em todos os lugares. E a gente vê, pela agrofloresta, por resultados que nós já temos, né, diversos eu digo, porque resultados a gente já tem há muito tempo, mas ainda tem pessoas que não acreditam que funciona. Mas quando a gente parte para usar os princípios que norteiam a vida, a tendência é que a gente caminhe no rumo da abundância. O que quer dizer essa abundância? A abundância é a gente ser querido no ambiente em que nós moramos, no ambiente em que nós vivemos, no ambiente em que nós interagimos. O que é ser um ser querido naquele ambiente? É a gente fazer com que o ambiente prospere. A agrofloresta ela pode chegar nos lugares degradados e transformar aquele ambiente em altamente produtivos. Aqui em Madagascar, onde estou plantando hortas agroflorestais, né? Existe outra parte onde não tem hortaliças, mas nós partimos do solo degradado. E com um pouquinho de esterco, matéria orgânica e princípios, nós conseguimos produzir, já estamos tendo uma produção muito legal. De couve, de tomate, de tiçã, que é uma hortaliça muito consumida aqui, mandioca nessas áreas, né? Porque a gente está falando de hortas agroflorestais, então ela precisa ter a sucessão natural acontecendo dentro dela também. Cenoura, rabanete, nabo, muita moringa, a gente tem plantado bastante moringa, sorgo. O sorgo aqui ele vem com um papel de produtor de biomassa, a gente conseguir produzir o próprio alimento da terra, no próprio ambiente, para que a gente não seja dependente de insumos. Esse eu entendo que é o fator chave da agrofloresta, é a vantagem que nós encontramos nesse tipo de sistema. É a gente deixar de ser, vamos dizer assim, uma palavra que dá uma mexida um pouco com o povo, mas eu acho que é uma palavra real. A gente deixar de ser escravo de insumos externos. Isso eu estou falando, não estou falando só da agricultura química, né? Da agricultura que utiliza tanto adubação química quanto agrotóxicos, né? Veneno de tudo quanto é tipo. Mas a agricultura orgânica, se ela não olha para os princípios,
ela está fadada ao mesmo destino, a transformar áreas que eram produtivas em áreas que chegará um momento em que se tornarão improdutivas, por conta da necessidade de sempre estar colocando insumos externos, sempre colocando de fora, sem desenvolver a vida naquele ambiente. Então, eu não estou com o propósito aqui de levantar bandeira de que quem está certo e quem está errado, tá? Eu acho que assim, se o método de trabalho ele caminha nesse sentido de melhorar o ambiente, eu entendo que é um bom caminho. Então, uma das coisas que a agrofloresta propõe, a partir da própria observação da natureza, é a cooperação. Então, de que cabe levantar as bandeiras, de que o meu sistema é melhor do que o do fulano, sendo que se os dois estão contribuindo para a vida, para a melhoria do estabelecimento da vida, eu entendo que os dois estão no mesmo sentido. Então, quando a gente pega então, esses princípios da vida e a gente aplica no sistema de produção, nós conseguimos, e eu posso dizer isso com clareza, com segurança, de que nós conseguimos produzir mais e melhor. Como isso? Como é que dá isso, essa produção? Uma produção maior e uma produção melhor. Quando a gente entra numa floresta, inicialmente nós olhamos para o chão, para saber onde é que a gente está pisando, porque na floresta tem galho, tem folha, tem cipó, então a gente precisa saber onde é que a gente está pisando. Tem uma diversidade muito grande, então nós olhamos para o chão da floresta. Só que no chão da floresta nós não vemos terra. Nós não vemos terra na floresta. Se alguém aí já entrou numa floresta mesmo, não conseguiu ver a terra. Viu uma camada densa de serrapilheiras, né? Serrapilheiras de matéria orgânica. Porque, então, esse é um princípio necessário para a gente trabalhar nos nossos cultivos. Cobertura de solo. Porque o solo, essa camada superficial, como se fosse a nossa pele. Porque o planeta, ele é o macro-organismo, né? Um organismo grande, e nós somos um micro. Os menores, mas nós também somos uma expressão do que é esse macrocosmos em uma dimensão bem menor. E a nossa pele, quando ela fica exposta por muito tempo, no sol, ou na chuva que seja, a gente tem um resultado muito harmônico para a nossa pele. O sol pode nos queimar, assim como a gente ficar exposto muito tempo na água, a nossa pele começa a ficar muito enrugada, né? Começa a ficar mais sensível. Assim também é o solo. Por isso a gente precisa cobrir bem o solo. A água e receber a luz, mas numa intensidade, de uma forma que seja bem. Se não é bom pegar uma chuva, tomar um banho de chuva, se não é bom pegar sol, né, vitamina D, mas é para ficar exposto o tempo todo. Então, a gente já começa a ver que a vida, o livro da natureza está aberto. Basta querer olhar, observar. Porque pela observação a gente pode desenvolver a intuição. E aí a gente caminhar para um plantio que ele parte não só de técnicas, mas de algo mais elevado do que isso. Ele parte do sentir. A gente
gente consegue sentir as nossas ações, como é que elas estão repercutindo no meio. Eu estou trazendo a discussão num âmbito um pouco filosófico, vamos dizer assim, mas de tudo isso a gente pode extrair formas de trabalhar na prática. Eu já falei de cobertura de solo, né, quando a gente olha para a floresta. Mas depois, aquelas árvores imensas que existem, tem gente aí que é da Amazônia, né? Eu vim da Amazônia, mas eu conheço dos outros biomas também, mas é onde eu tenho um pouco mais de afinidade na Amazônia. Eu gostava de, nos finais de semana, ir para uma samaúma que tinha no município lá de Alta Floresta, que era onde eu morava. Eu ia de bicicleta só para contemplar aquela árvore milenar, de mais de 40 metros de altura, e que precisava de em torno de 35 pessoas para abraçar ela. Eu digo isso porque eu levei diversos grupos lá também, né, para ver essa árvore, a gente discutia a respeito de agricultura dentro da floresta. Os melhores lugares para a gente falar de agricultura é dentro de uma floresta. Mas ainda bem que nós temos a ciência também que consegue nos aproximar, né? Eu estou aqui em Madagascar, já são 3 horas e 26 minutos aqui, vocês estão aí de manhã, e a gente está conseguindo se unir pela tecnologia. Porque a tecnologia, ela contribui para que a gente possa trabalhar as florestas, né, os nossos plantios como floresta. A gente precisa de tecnologia para plantar uma área grande. Mas ainda voltando aqui, que eu ainda não concluí falando da floresta, né? Quando eu ia para olhar essa árvore, né, essa samaúma enorme que tem lá no Mato Grosso, até eu chegar a olhar para o topo dela, eu via muitas espécies herbáceas, espécies rasteiras, algumas árvores baixas, arbustos, alguns cipós, epífitas. E aí eu levantava um pouco o olhar e aí conseguia ver algumas espécies, algumas árvores mais medianas, algumas altas e a samaúma, lá por cima de todas. A princesa da floresta, a mãe da floresta, dizem, alguns povos da floresta dizem. E por aí a gente observa que, então, se a gente traz a diversidade para os nossos plantios, estamos caminhando nesse propósito da abundância. Além da diversidade, existe essa diferença de espécies que estão mais baixas até algumas que estão lá em cima. Algumas que são tolerantes à sombra, outras que precisam bastante sol para se desenvolver. Nessa área também tinha algumas castanheiras. A castanheira é uma planta fundamental, muito bonita. É uma preciosidade que a floresta tem. E ela é uma dessas espécies também que ficam lá por cima, uma emergente. Essa castanheira, ela pode ser plantada nas agroflorestas. Eu já plantei ela junto com uma horta. No meio de uma horta eu plantei a agrofloresta. Eu plantei a castanheira numa horta agroflorestal. E ela precisa de muito sol. Eu ganhei algumas sementes pré-germinadas e resolvi distribuir ela na área. Não estava no meu planejamento inicial. Mas aí, tem um lugar que eu plantei ela, que eu deixei ela mais exposta ao sol. Teve outro lugar que eu plantei ela, perto de um mamão e perto de um pé de mandioca, uma cachoeira. E a que se desenvolveu melhor, as que se desenvolveram melhor foram essas que eu coloquei numa meia sombra ali, sabe? Mas como? Se a castanheira é uma espécie que precisa de muito sol, ela precisa ser criada, assim como nós fomos. Eu estou falando hoje aqui, é graças aos meus pais que me colocaram no mundo e me deram a educação para que eu pudesse me desenvolver. Eu precisei ser criado. Assim é a natureza.
Então, quando existem outras espécies que vêm antes, criando aquelas que virão mais na frente, a tendência é aquelas que virão mais na frente vir com mais vigor. E assim é com todas as espécies. Cada espécie tem o seu lugar. Da mesma forma que a castanheira ela se desenvolve muito bem quando ela é adulta, lá em cima na floresta, e ela precisa dessa sombra inicial, o café já precisa de muita gente, assim, por cima dele, muitas espécies por cima dele. É uma espécie de extrato baixo. E no Brasil é plantada monocultivo, sol pleno, e produz. Mas quando ele vai para baixo de uma árvore, produz muito melhor. E aí estou falando aqui, né, o objetivo dessa conversa é a gente falar de agrofloresta, mas com ênfase um pouco para as hortaliças. E por que eu estou falando de samaúma, por que eu estou falando de castanheira? É para a gente saber que a vida ela não para. Eu plantei a castanheira no meio do alface, perto da mandioca, perto do mamão. Então, as hortaliças elas também fazem parte da floresta. Só que é de um momento de clareira, quando cai uma dessas árvores enormes, centenárias, ela cai, ela abre uma clareira grande da floresta. E ali que ele é onde o ideal, vamos dizer assim, para que essas espécies, essas hortaliças, elas possam se desenvolver. É lógico que no meio da floresta amazônica nós não vamos contar um alface nascendo no meio, né? Mas é o ambiente. Nós estamos trazendo para a nossa necessidade. A nossa necessidade é, se nós estamos querendo trabalhar com alface, nós precisamos de um lugar muito bem preparado, um lugar onde abrir uma clareira. Então, onde abrir uma clareira, cai uma árvore centenária. Então é um lugar que precisa de abundância, um lugar que precisa de uma dinâmica. A vida é dinâmica, a vida é fluxo. A todo momento tem árvores que estão caindo, tem árvores que estão nascendo. E aí a gente precisa trazer essa dinâmica para a nossa horta, desde a nossa horta. E aí, se a gente usa esse princípio da estratificação, que é saber que existem estágios na floresta, né? Espécies, como eu disse, rasteiras, baixas, medianas, altas e emergentes. E saber que as espécies elas têm um ciclo de vida, né? Que é a sucessão. Eu posso, então, por exemplo, num canteiro onde eu produziria apenas alface, eu posso colocar ainda 80% de rúcula nele e colher a rúcula sem prejuízo nenhum para o meu alface. Por quê? A rúcula ela vem antes do alface. Com 25, 30 dias eu consigo colher a rúcula. É naquela hora que o alface está quase na hora, eu colho a rúcula. Eu usei desse da sucessão, né, de saber que a rúcula ela vem antes. Então eu consegui ocupar o espaço com uma espécie que produz antes do alface. Eu ainda consegui espaço no canteiro de 80%, porque o alface é mais espaçado do que a rúcula. Então, aqui eu já posso afirmar para vocês que a floresta ela produz mais. Eu já tenho uma produção de 180% em um canteiro. Isso é só um exemplo bem prático, tá? Estou consorciando duas espécies. Mas na floresta a gente pode trabalhar com muitas espécies. E isso vai aumentando, né? A gente consegue fazer 300% a mais na mesma área do que se comparado ao monocultivo. E o mais interessante disso tudo é que existe uma relação com esse propósito que existe na natureza, que é a cooperação. A cooperação ela promove a gente coloca vida na área. Quanto mais vida a gente coloca numa área, mais vida nós teremos. Parece óbvio, né, essa afirmação, mas é importante a gente entender o que quer dizer isso. Quando eu coloco mais vida, se eu coloco X vida, eu vou ter naquela área X vida e mais um pouquinho. Porque aí começam a aparecer outros seres para constituir aquele ambiente. Um deles que aparece com muita frequência, né, quando a gente tem cobertura de solo, e só quando tem cobertura de solo, em áreas descobertas não tem, são as micorrizas.
né? São fungos importantíssimos. Parece uma teinha de aranha que fica ali por dentro, numa camada mais superficial do solo, na serrapilheira, fica ali, parece uma teinha de aranha. Aquilo ali são fungos que eles funcionam como se fosse uma extensão da raiz da planta. Quando ele se conecta, encosta na raiz de uma planta, seja uma alface, a rúcula, ele busca nutrientes mais distantes e traz até a planta. E aí eu falei aqui que eu plantei moringa na área, né? Eu plantei bastante moringa, uma árvore especial aqui para Madagascar, tá? É uma árvore que desenvolve muito bem, é uma árvore que as pessoas usam com muita frequência. E aí eu gosto de falar desse assunto, que eu acho que é importante a gente trazer a importância das árvores no sistema, tá? E eu lembrando que eu ainda continuo falando das hortaliças. Por que eu planto árvores junto com as hortaliças? Porque ao mesmo tempo em que eu plantei o sorgo, pensando que eu vou poder podar aquele sorgo quando acabar o ciclo, por exemplo, de um canteiro meu, eu posso cortar aquele sorgo e colocar no canteiro para cobrir uma vez só, né? Como é na floresta, uma dinâmica. Hoje está coberto, amanhã tem mais cobertura, amanhã caiu mais folha, caiu mais galho. E sempre está sendo aportado nutrientes. Aquilo lá e os insetos, a microfauna e a microflora também, né? Os fungos, como eu disse, que contribuem para a decomposição dessa matéria orgânica para então disponibilizar nutrientes para as plantas. Então a moringa lá quando eu planto, e aí ela começa a crescer, ali, com um ano, ela está um pouquinho grande, eu faço uma poda bem boa nela, sabe? Porque ela gosta de poda, quando poda ela rebrota e vai, que é uma maravilha. Às vezes a gente faz a poda no meio da seca. A siriguela é muito legal fazer poda na seca. Ela rebrota como se eu tivesse jogado água nela. E aquela informação que ela transmite para o sistema é como se fosse uma irrigação. Porque ela aprofunda mais as raízes dela, lança novas raízes, e algumas ela descarta, que aí vai criar canais de penetração de água, vai ter uma aeração melhor naquele solo. Mas aí quando eu podo essas árvores, aquela raiz que desceu e que buscou nutrientes para aquela árvore, lá no fundo, e que constituem aquela árvore, quando eu podo, olha só, aquele nutriente que estava lá embaixo do solo, que agora foi para a planta ali em cima, quando eu corto, eu trago ele e coloco ele no solo de forma organizada. Eu tenho condições de trazer então aqueles nutrientes que estavam lá embaixo para a superfície. E a parte das sinúrias nessa camada mais fértil de solo, que é essa camada superficial. Então, meus amigos, eu posso falar aqui por muito tempo a respeito de agrofloresta, de cada um desses aspectos, desde solo, desde luz, desde manejo, desde consórcio. Dá para falar por muito tempo de agrofloresta. Mas eu acho que é importante também eu tenho uma caminhada na agrofloresta, né? Eu trabalho um pouco mais de 10 anos com a agrofloresta, só que eu sei que o que eu tenho para conhecer pela frente é muito mais do que eu conhecia até aqui. Então eu estou falando assim, eu não estou estufando o peito e falar, pode perguntar o que for, mas pode perguntar o que for que eu respondo, tá? Mesmo que seja, não sei. Essa também é uma resposta. E não me acanho de dizer, e gosto principalmente quando aparecem essas perguntas mais difíceis para poder instigar mais. A agrofloresta nos instiga a cada vez conhecer mais. Então, fiquem à vontade para perguntar e vamos participar, beleza? Fala aí, Otávio. Bom, vamos lá. Antes da gente, o pessoal começar a se pronunciar, né? Pessoal, eu gostaria de dizer que podem ficar à vontade. Esse é um encontro virtual diferente, né? Também
vendo, é mais uma roda de conversa, troca de conhecimento, troca de saberes, porque a agroecologia é isso, né? É troca de saberes, troca de conhecimento, informações. Mas Gil, antes do pessoal começar a se manifestar, eu gostaria que você, como é a realidade aí em Madagascar, por que você está aí, seu trabalho que você desenvolve, né, para a gente conhecer um pouco, né, da sua realidade atual. Qual a situação do pessoal daí, porque a gente ouve muito falar, né, que é uma das regiões mais pobres do mundo, mas você falando da sua experiência, eu acredito que possa ser ainda mais enriquecedor. Certo, eu tô... Imaginei que surgiria essa pergunta, estou até engolindo seco, vamos dizer assim, sabe? Porque realmente aqui é um dos lugares mais pobres do mundo. Nós, quando viemos para cá, que eu vim com a minha família, né, minha esposa e 3 filhos, nós já sabíamos do enfrentamento que nós teríamos internamente, né, para vivenciar algumas coisas aqui. Eu vim para cá em 2008 pela primeira vez, em novembro de 2008, e eu vi que para fazer um trabalho um pouco mais continuado, assim, com a agrofloresta, porque eu acredito que a agricultura ela precisa ser transformada aqui. Eu não tô trazendo essa visão de que ela precisa ser transformada como eu estou querendo vir colonizar novamente, que eu estou certo, tá? É porque isso eu estou falando do que eu tenho visto do ambiente. Mas e não é com esse sentido de que, porque eu estou certo, eu sei como é que tem que trabalhar. É que o primeiro passo para a gente fazer uma transformação aqui é pelo respeito, né? Pelo respeito à cultura. Isso é uma coisa que a gente tem preconizado muito, assim, de trabalhar a cultura, mas as pessoas têm gostado do resultado. Por quê? A floresta ela traz uma máxima, né, que o Ernest fala, de que água se planta. A região onde nós moramos é uma região muito árida, muito seca. As pessoas não têm água para beber. Quando eu vim a primeira vez, então em 2008, além de saber e ver a realidade, saber que tem gente ainda hoje morrendo de fome por não ter o mínimo para comer. Foi um mês muito pesado aqui para nós, assim, sabe? De sentimento. A gente tenta fazer o possível para não se envolver nos sentimentos, para não nos abalar, sabe? Mas nós somos seres humanos, mas também sabemos que isso passa. Mas esse mês mesmo nós perdemos 7 crianças por desnutrição. 7 crianças morreram. Eu tive que inclusive acompanhar algumas, até levar para o hospital, ou levar o corpo, né, para ser enterrado. Mas lá em 2008 eu vi uma cena que me tocou muito. Quando chove, forma algumas poças de lama aqui. Em uma poça de lama muito grande, eu vi naquela poça de lama os animais bebendo água, umas vacas, né, algum gado bebendo água, cabras bebendo água, andando assim, né, dentro daquela poça. E eu vi uma mulher pegando com uma concha, ela enchia um galão. Eu perguntei, você gosta com aquela água? Eles disseram que ela ia cozinhar. Com aquela lama, ela ia cozinhar. Eu, a princípio, pensei que não fazia muito sentido uma pessoa pegar uma água daquele tipo, os animais, inclusive, fazendo as necessidades lá. Mas logo mais à frente eu vi um homem agachado e bebendo lama. E aquilo me tocou. E eu disse para o presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, né, que a organização pela qual nós estamos desenvolvendo as atividades, que precisava ter alguém aqui para fazer um trabalho um pouco mais presencialmente, mais contínuo. Foi quando ele sorriu e olhou para mim e falou assim: pode ser você? E né, eu ligava para minha esposa todos os dias e a gente eu falava para ela como é que estava sendo aqui. E
ela já, sem eu ter falado, ela já sentiu, vamos dizer assim, e me falou, você está pensando em ir para aí, né? Depois ela estava grávida. Então nós decidimos, antes do nosso filho nascer, o João Lucas, que hoje, não sei se vocês estão ouvindo, mas ele está ali embaixo fazendo um barulhinho ali, estava dormindo e acordou. Ele já estava na barriga da mãe dele quando nós decidimos. Então nós viríamos quando ele completasse 9 meses, porque precisava desse tempo para ele receber uma vacina de febre amarela para poder vir para cá. Então, com 8 meses, 3 semanas dele nascido, nós viemos para cá. Ainda tivemos que dar uma antecipada por conta do trabalho lá. Então, eu vim, não com o objetivo de vim aqui para ser o salvador da pátria, eu vim aqui porque eu sei mais do que eles. Eu vim para fazer o que eu posso. E eu vim para aprender o que esse povo tem a nos ensinar, porque por mais que a gente veja todas essas mazelas que tem, a gente ainda vê esse povo sorrindo, a gente ainda vê esse povo batalhando para sobreviver. E então eu vim para aprender com eles. O que eu tenho passado, eu acredito que é bem menor do que eu tenho aprendido, mas a gente construindo juntos. Para vocês entenderem um pouco, quando eu digo construir juntos, eu não gosto de chegar falando, sabe? Eu nunca fui de fazer isso. E nunca vou ser também. Até porque, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelos agricultores que me ensinaram. E com certeza eu aprendi muito mais com os agricultores do que na própria universidade. Então eu nunca cheguei num lugar me apresentando assim, eu sou engenheiro, sabe? Porque eu acredito que todas as pessoas têm que ensinar. E aqui eu tenho aprendido com eles, né? Então quando eu proponho algo, eu proponho uma discussão. Olha, eu pensei em fazer isso, dessa forma, o que vocês acham? E aí eu colho as informações. A parte das vezes aqui eles aceitam e tal, mas eu gosto de perguntar para eles também, às vezes. Eu já tenho uma ideia, mas eu falo, e aí, o que vocês fariam nessa situação aqui? Eles me explicam, e às vezes a gente colhe juntos. O agricultor, ele tem que ser pesquisador. Quem está plantando tem que ser pesquisador. Então o que a gente faz no sistema do jeito, do lado do que a gente está fazendo diferente. Para ir comparando, para ir vendo. Não aceitem isso que eu estou dizendo para vocês, que a floresta produz mais e melhor. Vai buscar, vai fazer, vai comprovar. Né? A gente não precisa de papagaio, de gente que fica só repetindo as coisas, né? O Ernest, por exemplo, ele tem um trabalho muito bonito. De que adianta a gente decorar a técnica, a teoria toda que ele apresenta e não conseguir praticar para a gente tirar as nossas próprias conclusões. Então eu também vim para isso, sabe? Para tirar as minhas próprias conclusões do que eu acredito. E realmente a água se planta e que é possível a gente plantar em a maior parte dos lugares. E aqui eu vim para aprender isso junto com esse povo e espero poder contribuir alguma coisa nesse período que eu vou ficar aqui com eles. Porque a minha intenção é retornar para o Brasil em abril. Então essa é um pouco da história que eu vim para cá. Então assim, a gente já está trabalhando principalmente com hortaliças, porque agora a gente está com a história aí do Covid aqui também, né? E as atividades elas cessaram um pouco, a gente não tem mais alimentação, não está fazendo mais alimentação onde a gente mora, mas chegava ao ponto de ter dias assim, de alimentar 1.200 crianças, 2.000, e precisa cozinhar para essas crianças, precisa arrumar alimento, né? A gente tem muitos padrinhos, muitas pessoas que contribuem, mas a gente precisa ser sustentável, vamos dizer assim, né? Ser sustentável no sentido de começar a produzir alimento, porque quando a gente conseguir produzir alimento para essas 1.200, tem mais 1.200 precisando. Quando a gente terminar essas 1.200, vão ter mais 1.200 precisando. É melhor a gente não fazer as contas de todos que estão precisando agora para a gente não desanimar, sabe? Porque quando a gente vê as transformações lá no lugar onde a fraternidade atua, né, nas redondezas ali, lá próximo, por exemplo, não tem mais casos de desnutrição. Mas um pouquinho mais distante, 20, 30 quilômetros, a gente já começa a ver
que as pessoas estão precisando. E a gente precisa achar um jeito de como chegar lá. Como é que a gente faz lá? Construindo junto. Não é vindo a gente aqui, os estrangeiros, para salvar eles. A gente vem para dar um apoio para eles encontrarem a própria forma deles se desenvolverem, né? Mas para que eles possam se desenvolver, primeiro eles precisam comer, sobreviver. Depois a gente aliar o que a gente tem de conhecimento com o que eles têm de conhecimento e criar então as soluções para esse ambiente. Eu acho que é assim que a gente cria soluções para todos os lugares, sabe? Aqueles projetos que vêm de cima para baixo, eu já trabalhei, né? Eu trabalhei em ONG, já trabalhei no órgão público. Aqueles projetos que vêm de cima para baixo de uma comunidade, que seja alguma coisa assim, eles não vão para frente porque a comunidade não está participando, não está dialogando. Então, quando a gente traz essa discussão junto com a comunidade, aí a gente tem a capacidade de poder caminhar no mesmo sentido, caminhar e consolidar as coisas, né? Nós precisamos criar então essas áreas, como a gente chama de A e B, não mais as áreas de proteção do ser humano, mas as áreas de A e B, área de integração permanente, aquele lugar onde a gente consiga produzir para sempre. Porque desse ponto de vista da agricultura, uma das coisas que a gente vê é que aqui, boa parte das áreas, elas não tem agrotóxico. Não colocam agrotóxico, não passa veneno. Mas a gente vê que elas estão se degradando. Então, assim, não é só a gente achar que não está usando veneno, que não está degradando. A gente precisa encontrar novas formas, né, para trabalhar a agricultura de uma forma que ela possa ser abundante, que a gente colha o milho esse ano, mas que o milho que a gente vai colher ano que vem seja melhor do que o desse ano, não pior, não decaia a produção. Agora, para isso, a gente precisa entender uma coisa importante que a natureza nos traz, que é o amor incondicional. Mas isso aí eu posso falar um pouco mais para frente, porque eu já estou entrando num outro assunto. Mas em resumo aí o que o Otávio perguntou aí da minha vida pra cá, é um pouco isso a história, sabe? Nós estamos aqui num país que tem em torno de 70% da população na área rural. Então esse foi mais um porquê que eu resolvi vir, sabe? Porque se 70% da população é da área rural e o país é um dos países mais pobres do mundo, a gente precisa trabalhar o rural. De que adianta ficar trabalhando nos 30 que não estão, porque os 30 não vão responder significativamente, né, em proporção à necessidade do povo aqui. São esses 70. Obviamente que desses 70 estão trabalhando com 0,1. Esse é um trabalho que está começando. Eu não vim aqui querendo, achando que em abril eu vou sair daqui, ter construído um oásis, ter reflorestado Madagascar, ganhar uma estrela do governo. Eu vim para fazer um trabalho que eu sei que depois vem outro, ou eu volto aqui. Minha intenção é continuar vindo de tempo em tempo, né? Mas agora mesmo eu já tenho algumas coisas que já tem o pessoal daqui mesmo, que eu sei que eles dão conta de tocar, porque já estão me acompanhando um tempo, já estão fazendo. E eu estou sempre instigando eles a eles pesquisarem, a eles procurarem também. Todo dia, tudo que eu vou fazer, eu não saio fazendo da minha cabeça, do meu jeito. Eu perguntei o que vocês acham disso aqui, como é que a gente faz. Então, é assim que eu acho que a gente precisa desenvolver. Eu estou explanando dessa forma um pouco mais abrangente, porque eu acho que isso pode ser útil também para as pessoas, não só contar a minha história aqui, mas como é que vocês usam disso também para o trabalho de vocês, tá? Mas assim, que fique claro que eu não estou aqui com o propósito de me colocar superior a ninguém. Só estou dizendo o que a gente está fazendo, que está dando resultado, que talvez se vocês fizerem pode dar resultado também. Imagina que já tem quem esteja fazendo, porque se o trabalho das pessoas que estão envolvidas aqui estão falando de agroecologia, conhece disso que eu estou falando, dessa construção do conhecimento, né, junto com as pessoas. Com certeza, Gil. É o que a gente chama, né,
fala que é a junção do conhecimento técnico, né, com o conhecimento empírico. Ouvir e se ouvir. Bom, Gil, aqui tem uma pergunta da Giovana, que é já com relação à questão de implantação, né? Inclusive, a gente gostaria que você falasse sobre isso agora. Como que é o processo de implantação, com relação à área, com relação às características, mas ela pergunta o seguinte: quais as melhores espécies para se fazer a consociação hortaliças e arbóreas? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, é uma boa pergunta, mas é uma pergunta um pouco complexa de se responder, porque isso depende de muitos fatores. Primeiro, onde é que você está? Onde é que você está? O que as pessoas estão plantando? O que as pessoas estão consumindo? Pensando no mercado, o que as pessoas estão que estão comprando, estão pedindo? Porque todas as espécies, elas são possíveis de serem consorciadas com outras plantas. Todas elas. Então, assim, uma das coisas que é interessante quando você faz um ciclo, seja aí de 120 dias, mais ou menos, por exemplo, que você coloque a rúcula no início, com rabanete, que colhe ali com 30 dias, tá? Essas espécies que eu já estou falando, já vai pensando no consórcio. A rúcula e o rabanete num canteiro aí para colher aí em torno de 30 dias, 25 a 30 dias. E depois você já pode colher aí com 40, 45, quem sabe até 50 dias. Um alface. E aí a partir dos 50 já, talvez até um pouco antes disso, você já colhe umas couves, você já consegue colher no mesmo canteiro ali repolho. O repolho você tem que levar em consideração muito o que é que o povo está pedindo. Por exemplo, eu estava com uma CSA, quando eu morava no Brasil, imagino que vocês conheçam, CSA é a comunidade que sustenta a agricultura, né, que entregava para as famílias diretamente, e o pessoal reclamava, sabe, que o repolho era muito grande. Então a gente colhia ele menorzinho, colhia antes, entregava o repolho pequenininho, e depois ainda tinha couve ele produzindo. E nesse mesmo canteiro eu conseguia produzir pouquinho, tá? Não era muito não, era cada 1 metro no canteiro, e plantava milho. Pelo menos para a nossa casa ali a gente tinha milho. Agora se a gente plantasse 2 ou 3 canteiros por vez, eu conseguia entregar depois milho toda semana. Milho verde. Porque o milho ele vai ficar lá em cima, ele não vai sombrear quase nada a área. Mas aí uma coisa importante é que depois assim, você continua depois colhendo couve por um bom tempo. Ou então, às vezes você não fica mais colhendo couve, você planta um novo canteiro com couve, quando ela começa a produzir, aquele canteiro que já está com as couves um pouco mais adultas, você pode colocar todas elas no chão e reiniciar o canteiro. Isso é uma estratégia, tá? Uma estratégia. Eu vou dar um exemplo do que nós estamos fazendo de estratégia mas não é com hortaliça, só para mais caro, tá? Lá pela Aurora Florestal, né, nós estamos fazendo um planejamento de uma área para plantar uma área com foco em café, abacate, banana e mamão, principalmente, né? Vai ter mandioca, açafrão, outras coisas mais, mas esse é o foco principal. E mogno africano também. E o mamão, nós vamos plantar, tá? Nós vamos só 1 ano dele, depois nós vamos cortar e colocar tudo no chão. E o mamão, ele produz mais de 1 ano. Só que não é o meu foco. Mas naquele ano que ele vai produzir, ele vai dar conta de pagar as contas dele, vai dar conta de pagar as outras contas que tem. Porque é caro comprar muda de abacate, é caro comprar muda de mogno, de café, né? São muitas plantas. Então eu corto ele antes dele terminar o ciclo dele. Nesse caso você pode fazer, por exemplo, com uma couve. E a couve ela pode produzir, mas às vezes se está só ela no canteiro, entre aspas, você está perdendo área. Né? Você poderia voltar de novo um ciclo, voltar a cortar, colocar tudo no chão e começar de novo. Só que aí é importante, quando começar de novo, às vezes dá um tempo para aquele canteiro. Se você produziu muita folha,
Agora, foca no tomate, sabe? Espécies de famílias diferentes. Porque, um exemplo, se você plantou cenoura numa área, vai plantar cenoura, sempre vai ficar plantando naquela área, vai começar a dar nematóide no solo. Agora, se você deixa ele descansar um pouquinho, planta umas crotalárias lá, ou até mesmo a crotalária junto com a cenoura, que dá para colocar ela, fazer um consórcio com ela, a crotalária já ajuda a controlar o nematóide. Mas aí do lado desse canteiro, ou mesmo nesse canteiro, você pode plantar umas moringas, por exemplo. Moringa, que ela cresce rápido, porque no início, essas hortaliças, normalmente o que a gente consegue é capim de matéria orgânica para cobrir a área, né? Corta capim, cobre a área, abre lá no meio do capim. Chama um grupo de colonizadores ali para aquela área que vão decompor aquele material para transformá-lo em nutriente para as plantas. Então, é um grupo interessante, né? Você está tendo cobertura, tem capim, mas aí, quando você chega ao ponto de, por exemplo, cortar as moringas, triturar elas, ou cortar bem pequenininho, né, com um facão mesmo, ou com um triturador é melhor, mas se tiver triturador é na mão mesmo, e cobrir aquele canteiro com o material da moringa, ou então poderia ser com eucalipto, o eucalipto tem mais lignina, né? Ou até uma leucena que levanta a mão aí se alguém tiver algum problema com a leucena, que a gente entra nessa polêmica, tá? Porque tem muita gente que não gosta da leucena, eu amo. Tanto ela roda. Mas aqui ela dá, né, muitos lugares aí a pessoa fala que ela é praga, não sei o quê, porque não sabe manejar, né? Tem medo de fotossíntese e não sabe manejar, mas ela é excelente. Então, essas são espécies muito boas, espécies de rápido crescimento, são boas, sabe? Pensar nelas, espécies de rápido crescimento, o apuruvu, dependendo da região que você está, tem o pinho cuiabano. Agora, consórcios são diversos, você pode trabalhar, por exemplo, um consórcio que eu gosto muito, que é um consórcio simples, né? Estou falando vamos falar de duas espécies, para facilitar, para ser um pouco mais diverso, é o consórcio de cenoura com rabanete e tomate. Olha só, eu tenho um vídeo, não sei se eu coloquei no Instagram já, para quem aproveitar o merchan, viu? Para fazer um merchan, viu, tá? Segue a gente lá na Aurora Florestal, que de vez em quando a gente coloca uns materiais lá. A gente faz eu preparo o canteiro de um jeito que eu faço, vamos dizer assim, 3 morrinhos, sabe? 3 morrinhos. Só que onde afunda, eu encho de matéria orgânica. Então, o que era buraco passa a ser morrinho, porque daí ele fica mais alto, inclusive, do que o próprio morrinho anterior. E ali naquela terra que ficou o morrinho, eu planto cenoura, planto rabanete. Porque aí logo essa matéria orgânica, que eu coloco um pouquinho ali de composto ou de esterco, logo aquilo ali vai estar disponível bem do lado, vamos dizer assim, das raízes da cenoura que vai estar se desenvolvendo ali. E aí eu planto a cenoura ali no espaçamento dela, 10 a 15 centímetros, e entre uma cenoura e outra dá para plantar o rabanete. Eu não perco nenhuma cenoura por conta do rabanete, e eu não perco nenhum rabanete por conta da cenoura. O rabanete eu coloco ali no espaçamento dele também, de 10 a 15 centímetros, então entre uma cenoura e outra. O rabanete, ele colhe ele rapidinho, com 25 dias, 30 dias você está colhendo o rabanete. Então, é o momento que a cenoura está quase germinando, ela está bem pequenininha. O rabanete não está atrapalhando ela em nada. Você colhe o rabanete, a cenoura começa a se desenvolver. E aí, o rabanete ele usa mais aquela parte superficial ali, né? É uma bolinha, quase não cresce tanto. Agora, a cenoura, meu irmão, você prepara o canteiro assim, pensando em descompactação de solo, que isso é importantíssimo, tá? Tem a forma também não revirar solo. Isso tudo eu estou fazendo uns vídeos lá. A gente está até, inclusive, criou um grupo no Telegram para colocar um pouco mais disso. Depois, também, quem quiser, entra lá na página do Instagram da Aurora Florestal e dá um alô lá para entrar na página no grupo do Telegram, que eu estou mandando essas, tipo, vídeo aula, sabe? Eu estou fazendo na prática e explicando algumas coisas aqui. Eu imagino que não deve ser. Eu estou colocando vocês para imaginar, porque não é muito simples, né? Mas olha só, aí, no meio, eu posso plantar a cada tempo ali,
depende do tomate que eu trabalhar, mas 50 centímetros, 1 metro, um pezinho de tomate cereja, eu coloco uma estaquinha para cima. Quando o tomate começa a desenvolver, eu vou cortando, fazendo poda nele para ele crescer para cima, para passar daquela altura onde as cenouras estão com as folhas. Quando ele passa dali, aí eu deixo ele soltar outros galhos laterais, que daí é quando ele vai começar a produzir. Né? Mas essa poda é importante, eu faço ela no período da floração do tomate, é o melhor momento. Tá? Inclusive, assim, todas as adubações verdes, se for trabalhar poda, pensando na adubação verde, o momento certo de fazer isso é na florada. Então, essa área ela fica excelente para ter ali o tomate. Depois que eu colhi o rabanete, eu vou colher a cenoura, vai ficar só o tomate. Eu consigo produzir tomate por um bom tempo. Inclusive, ainda assim, naquele canteiro, dá ainda para colocar algumas árvores, só coloca ela mais espaçada para não fazer tanta sombra. Mas no canteiro lateral, por exemplo, você pode encher de moringa, porque a moringa ela aguenta a poda desde novinha. Então, assim, se a árvore ela começa a fazer sombra, você poda ela. Por isso que é importante saber quais árvores são. Eu não vou colocar, por exemplo, uma aroeira lá na minha horta. Porque a aroeira ela é lento crescimento, né? Não é uma árvore que vai se desenvolver, não vai produzir tanta biomassa. Agora, quando eu coloco, então, aí tem esses morrinhos, ele vai diminuir aquela matéria orgânica que eu coloquei no canteiro. E aí quando eu coloco essa matéria orgânica triturada de madeira, são organismos mais complexos que vão fazer decomposição. Quando eu complexifico os organismos, eu complexifico todo o ambiente. Tá? Então, assim, agrofloresta, o propósito é sair do simples para o complexo. Tá? Não entendam o complexo como difícil. Se está difícil para vocês, o erro não é da agrofloresta, o erro é meu que eu não estou sabendo explicar direito. Tá? Mas a gente tem outras formas também de poder explicar. Então, se vocês não estão gostando, me deem mais uma chance, tá? Procurem lá o Instagram e o grupo aí, a gente tem outras metodologias para poder explicar isso. Então, eu falei de 3 espécies que eu acho elas muito legais de se trabalhar, que é a moringa, o eucalipto. O eucalipto, eu gosto mais de trabalhar com urograndes ou urofila. O citrodora, só se eu tiver um propósito de usar as folhas do citrodora para fazer uma essência, alguma coisa assim. Mas o citrodora ele é um pouco mais lento, sabe? Ele não cresce tão rápido. Então eu gosto mais desses outros, porque aí cresce o eucalipto, depois de um ano, por exemplo, você vai fazendo as podas nele, você corta o que a gente chama de cabeça, né? Uns 7 metros de altura, você corta a cabeça dele, ele não atrapalha em nada, fica lá a sua horta belezinha, entrando no sol e fica uma vareta. E você corta quase tudo, você tira praticamente quase toda a copa do eucalipto. Então ele não atrapalha. Agora, todo aquele material que você cortou, fez ali a corte da copa e colocou no seu sistema, é um material que está vindo lá de baixo, né, como eu disse, né, um nutriente que ele está extraindo de lá do fundo da terra e trazendo para cima, e você agora está incorporando na camada superficial do solo. Assim, cada vez mais você vai complexificando o seu sistema. O que é, como eu disse, complexo não é difícil, complexo é relações. Complexo, né? Tem a origem dessa palavra, né? Ela tem esse propósito de dizer que está relacionado a número de relações. Então você aumenta os números de relações, porque aí começa as micorrizas, elas se desenvolvem mais nesses ambientes onde tem lignina. Lignina é o que tem nas árvores, o que faz a árvore conseguir ficar reta, é chamado de lignina. Então, eu ainda adicionaria outras árvores aí, como moringa, já falei da moringa, como glericídia, essas outras, como cajamanga, como a xiriguela, que são espécies também que criam um negócio chamado xilopódio. É uma batata ela cria como se fosse uma batata dentro da terra. E aquilo ali é uma reserva de água. Só que uma reserva de água, quando tem as micorrizas, como eu disse, né, ela consegue fazer esse fluxo e servir, vamos dizer assim, as outras plantas que estão por ali com água também. Tá? Então, enfim, Giovana, eu falei de algumas espécies, eu falei tanta coisa e não te respondi, né? Mas eu te dei bastante elementos para você agora pesquisar a partir disso, né? Porque, como nós dizemos, na agrofloresta a gente não tem receita, a gente tem princípios. Então eu
estou te trazendo elementos, né, princípios, ingredientes para você desenvolver o melhor. E aí leva em consideração isso, sabe? O que é, quais são as melhores espécies, o que o seu solo pede, vamos dizer assim. Porque às vezes você quer trabalhar com uma espécie muito exigente, mas o seu solo está lá com tiririca, né? Tem carrapicho, tem guaxuma, algumas espécies que estão sinalizando que você precisa trabalhar seu solo. Tem que trabalhar ali a acidificação, né? Tem que trabalhar a descompactação, tá? Então às vezes tem algumas espécies que elas vão melhor nesse solo. Então antes de responder isso também, você precisa olhar para o seu solo e falar o que é que o seu solo está dizendo. O que é que ele está me pedindo, entende? E, enfim, é por aí. Dá para continuar falando bastante, mas aí vamos ver se tem mais perguntas. Tem sim, Gil. A Tef gostaria de fazer uso do microfone agora. Tef, por favor, ligue seu microfone. Bom dia a todos. Bom dia. Depois da Tef tem o Cardoso do José. Parabéns, Gil. É um prazer estar aqui ouvindo nesse encontro um pouco da sua experiência, viu? Eu gosto muito de ficar olhando nas redes sociais sobre a Aurora, algumas coisas que você posta. Estou adorando o AgroFloracast, muito massa. Parabéns, estou adorando. Então, eu queria perguntar para você, quando foi assim a primeira vez, se foi na faculdade, foi antes, eu acho que eu já ouvi alguma coisa sobre, mas eu queria muito que você falasse. Quando você ouviu sobre a agrofloresta e quando você disse, nossa, é isso aí que eu quero fazer, eu quero pesquisar mais e continuar nesse rumo da agricultura em agrofloresta, sustentável. Queria que você falasse um pouco. Obrigada. Então, você é agrônoma, é isso? Eu sou técnica agrícola. Técnica agrícola. Legal. Isso. O interessante, assim, imagino que você deva prestar atenção nisso, né? Tem mais técnico agrícola, tem mais agrônomo, tem mais engenheiro florestal que não trabalha com agrofloresta do que trabalha com agrofloresta, né? Então, assim, é interessante que muitas pessoas também têm procurado a agrofloresta e que não são da área das ciências agrárias, né? Não são técnicos na área da agrícola, veterinária ou alguma coisa nesse sentido, né? Biológicas. Tem muitas vezes, você faz sobre jornalista e aí aprende a agrofloresta. Porque ainda assim, diferente, né, desse encontro aqui, que tem pessoas que estão ligadas, né, a instituições e tal, que estão pesquisando agroecologia, mas não é muito comum as instituições, as pessoas que estão nas agrárias quererem migrar para a agrofloresta. E eu, na verdade, eu entrei na engenharia florestal depois que eu conheci a agrofloresta. Porque a região que eu participava desenvolveu um curso de agrofloresta, que eu participo, né, até hoje. A região, eles promoveram um curso de agrofloresta. E aí eu conheci, por intermédio do Maurício Hoffman, que hoje é uma autoridade no sentido de planejamento financeiro de agrofloresta. Ele também estava começando o trabalho e aí eu ouvi falar do Ernest. E quando ele falou, como eu não tinha ainda, vamos dizer assim, alguns preconceitos, né, não no sentido de... preconceito no sentido de não conhecer outros sistemas antes, né, não tinha nem entrado na universidade, até conhecia, né, via monocultivo e tal, mas não conhecia a fundo como era a forma de produção e tal. Então para mim fez muito sentido quando ele falou de agrofloresta, porque olhar para a natureza e plantar, foi isso que eu entendi, sabe? Basicamente isso, foi muita informação, então assim, eu consegui extrair pouca coisa. E aí eu dei um jeito de conhecer o Ernest, porque ele falou do Ernest e eu vi o cara, pô, esse trabalho que esse cara faz, eu preciso conhecer ele. Aí eu morava no Mato Grosso e fui lá para o Rio Grande do Sul para ouvir o Ernest falar. Num lugar onde tinha tempera, kiwi, pêssego, eu nunca tinha visto nenhum pé desses. E aí ele falava de classificação, falando dessas plantas que eu não sabia nem qual que era, ele mostrava, eu não sabia nem se era um pé de maçã, se era um pé de pêssego. E ele falava de algumas coisas muito profundas, e continua falando, né, mas que para mim não foram fáceis de acessar, de entender. Ele falava, eu ficava embriagado, mas assim, sem o que esse cara está falando. De repente ele começou a falar de constelação, de escorpião, tá agora, não sei. Eu falei, rapaz, eu vou fazer um curso de agrofloresta, só que aí eu vi quão profundo era que eu não desisti. Então aí eu continuei procurando, eu já estava na universidade, né?
continuei procurando, e aí conheci a Fabiana Peneireiro também, que é uma pessoa que faz um trabalho muito legal. E aí ela traduziu, vamos dizer assim, trouxe para uma linguagem um pouco mais simples a agrofloresta. E naquela época ainda estava muito começando, né? Então a gente não tinha tanta bibliografia como tem hoje, não tinha tanta facilidade para exemplificar a agrofloresta, né? Então foi mais ou menos por aí que eu ouvi falar de agrofloresta. E aí, assim, desde a faculdade eu procurei focar tudo que eu tinha de trabalho na faculdade, alguma coisa que eu pudesse linkar com a agrofloresta, eu linkava. Então, assim, na própria faculdade mesmo eu tive diversos não, mas assim, alguns artigos científicos relacionados ao tema, até que facilitaria para entrar no mestrado e tal. Eu fiz uma especialização e, sei lá, acho que o mestrado eu vou esperar ranquear mais a metade da cabeça aqui para poder entrar no mestrado, porque eu não tô a fim de sentar agora não, tô querendo pegar mais na enxada mais um tempo, continuar plantando, continuar desenvolvendo. Então foi por aí, foi assim que eu comecei a ouvir falar de agrofloresta. E aí uma coisa, ser técnico agrícola, imagino que tem outras pessoas que são técnicos, né? Não sei se todos aqui estão trabalhando, mas olha só, eu consegui um emprego na época na prefeitura sem nem ter formado, porque no município, praticamente, quem entendia de agrofloresta era eu que tinha ido, porque eu era estagiário, ganhava na época R$350 de estágio, na época lá eu me sentia o Ais Batista da faculdade, capaz de investir em curso, conhecer a agrofloresta, conhecer lugares, conhecer pessoas. Então o primeiro curso que eu dei de agrofloresta, para técnicos, inclusive, formados, e para agricultores, eu não estava nem formado ainda. Né? Eles chamaram, inclusive, um outro formado lá, porque precisava dar meio que um certificado do povo, e aí, mano, que entendia também do assunto, mas assim, não trabalhava diretamente, mas ele entendia bem. E aí ele me deu esse apoio também e continua. Ele trabalhar com agroecologia, trabalho muito, muito bonito, muito bom também. E aí foi assim que eu comecei e não quero parar. Beleza, é isso. Quem mais aí? Aí o José Cardoso também gostaria de fazer um comentário. Fica à vontade, José. Olá, bom dia. Eu sou Cardoso de Itaueira, uma cidade do centro-sul do estado do Piauí. Não sou técnico agrícola e nem sou engenheiro florestal. Eu sou um apicultor, crio abelha, um agricultor familiar e no momento estou diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu sou um amante e aprendi da agroecologia. Primeiro, dizer da felicidade de estar participando dessa roda de conversa. Não tem coisa melhor quando você conversa com um instrutor ou com um colaborador, conforme você se enquadra aí, meu irmão, que fala com o coração. Nossa, é fantástico isso, porque a agroecologia é isso, é você falar com o coração. E se percebe, dá para perceber no seu rosto que você fala com o coração, você ama o que faz. E a sua ida aí, para a gente que está aqui no Brasil, nossa, é fantástico. Outra coisa, o seu modo de você falar, para mim, é fantástico, porque primeiro você transmite o amor que você tem pelo que faz. O modo de você falar, você transmite uma maneira moral para a gente observar mais, certo? Porque o que acontece na agroecologia? As pessoas não dão tanto valor porque acham que não produz como o agronegócio produz. O agronegócio é mais mentira. A agroecologia é mais um pouco verdadeiro. Resumindo, para não esticar muito, a forma que você fala, ela nos dá conhecimento não só na maneira prática da agroecologia, ela nos dá conhecimento da maneira moral, que a gente tem que agir, como a gente tem que agir como pessoa. A sua fala aí, ela me fez tocar como pessoa, e não como na prática lá na agroecologia. Mas assim, a minha pergunta em si,
como é que você consegue tocar a agroecologia aí, que se você falou que chove muito pouco, e aí isso me interessou porque eu estou numa região semiárida, embora aqui seja um semiárido, mas chove muito mais, pelo que ao pouco que eu pesquiso, chove muito mais do que aí. Como é que você consegue trocar a agroecologia aí com pouca água, com a escassez de água muito maior do que a nossa? E aí, para mim encerrar de verdade, a sua história que você começou a contar assim por longe na sua maneira, e aí para mim foi fantástico isso, porque mostra que aqui no Brasil, no Nordeste, a gente reclama muito e faz pouco. E aí, com a sua história de vida aí, se percebe que aí o sofrimento é muito maior e assim a pessoa consegue sobreviver e consegue achar meio de sobreviver e feliz. Então, como é que você consegue tocar a agroecologia aí com pouca água? E aí, para mim, foi muito fantástico mesmo ter participado da roda de conversa junto com você, porque você me ensinou na prática e me ensinou moralmente como é que eu tenho que agir. Muito obrigado a todos que participam. Eu fico até triste, porque deveria ter mais gente, mas eu creio que depois que esse vídeo for exposto aí no YouTube, eu acho que vai ter muito mais visualização. Eu não tenho Instagram, mas eu vou ter que caçar um meio de entrar nesse grupo aí do Telegram que você tem, que eu quero participar de mais coisas que você publica, que você faz, porque eu por um pouco que eu assisti de você, eu acho que você está no rumo certo, viu? Muito obrigado, meu irmão, pela sua palestra, pela sua franqueza e pelo amor que você dedica nos seus olhos quando você fala. Legal, José Cardoso, grato pelas palavras aí. Sempre importante a gente lembrar, né, quando recebeu um elogio, de que a gente ainda tem muito mais por fazer, né, para que a gente não ache que já está tudo feito, já está tudo pronto. Eu mesmo me reconheço algumas coisas ainda que preciso desenvolver para me tornar um ser humano melhor, tá? Mas vamos lá, a sua pergunta, que eu achei ela muito importante, muito boa, que é como é que a gente produz aqui com pouca água, né? O Ernest Goethe, quando ele chegou lá na Bahia, na terra dele, ele plantava e depois de tempo as pessoas diziam que ele era bruxo, sabe? Porque na fazenda dele chovia, na terra dele não chovia. Eles diziam, se chovesse na minha terra eu produzia. Mas o Ernest, quando chegou lá, a situação dele era igual aos outros. E aí o que ele fez? Ele não esperou, né? Não é essa ordem. Se chover a gente produz. Porque na Amazônia chove muito. E, infelizmente, por conta da ganância humana, já tem lugares na Amazônia que está se tornando deserto, desertificando o solo. Porque a lógica não é essa, né? Dar água para depois produzir. A gente tem que plantar água, né? Como essa máxima que o Ernest utiliza. Porque a água está presente no ar, a água está presente nas plantas, a água está presente no solo. A gente precisa saber como é que a gente utiliza isso. Esses dias eu estava caminhando para a área lá onde a gente está plantando, que era um dia meio seco, mas amanheceu com aquela neblina, aquele orvalho. Eu observando aquele orvalho, falei, olha, hoje vai dar uma conversa boa lá com a turma que trabalha comigo. Cheguei lá e eu mostrei pra ele, falei, vem cá, vamos ver aqui o herbato e tal. Mostrei pra ele nas folhas, né, as gotículas. Só mostrei na terra, né, que estavam as gotículas na terra, assim, na terra exposta. E fomos trabalhar. Aí deu lá pelas 9 horas da manhã, eu chamei ele de novo. Fomos lá onde a gente tinha visto o herbato e eu apontei pra eles para as folhas. E perguntei, cadê a água? Aí eles falaram que evaporou, né? Eu falei, cadê a água do solo? Né, que estava na terra exposta ali, evaporou. Aí a gente foi então lá na matéria orgânica que a gente tinha coberto, um tanto inteiro bem coberto, e fomos ver lá. Estava úmido, não é encharcado, né? Mas a gente sentia umidade. Estava mais fresquinho ali. Então, como o sol, meu irmão, que faz aqui, se não tiver cobertura de solo, a água vai embora. A gente cobre o solo, a gente planta água cobrindo o solo. Quando a gente tem solo descoberto, é como se tivesse uma torneira aberta no sistema. Vai embora a água, vai evaporando. E a outra coisa é trabalhar com sistema fechado. Uma
trabalhado muito aqui, é o mandacaru e a palma forrageira. São espécies que acumulam muita água. Planta para poder podar, e aí poda e coloca no chão. Ele segura a água, fica em contato ali com o solo, a água não vai embora. E a água que está nele vai ser disponibilizada para as plantas. Só que isso é sempre, né? Não é uma vez que eu vou fazer isso. Eu tenho que estar plantando sempre, cortando sempre. Lógico, né? Obedecendo o ciclo das plantas. E aqui nós plantamos uma área. O primeiro curso que eu fiz aqui, na verdade foi um só, né? Tinha umas 52 pessoas. Nós plantamos uma área e plantamos bananeira. Na região onde nós estamos, praticamente não tem plantio de bananeira. Às vezes tem uma pessoa que planta uma bananeira, ela planta uma bananeira no fundo da casa, que é o lugar que ela, às vezes tem uma água de uma refeição, uma coisa que ela joga ali e tal. O pessoal não planta bananeira. Então nós plantamos, choveu no dia que nós plantamos, mas depois disso fez mais de um mês, sem chuva. E um rapaz lá me falava assim: João, se você não for lá molhar as bananas, não vão nascer. Plantamos outras coisas, algumas coisas não nasceram mesmo. Porque muito seco, plantamos bastante semente, elas inviabilizaram. Eu disse para ele, eu falei, não vou molhar, porque eu não quero fazer um sistema para ele ficar só bonito na foto. Ele tem que ser um sistema que seja real para vocês. Eu não vou ficar tirando foto para falar como é que está bonito, para mandar para o povo do Brasil, para falar, olha meu trabalho, como é que está legal. Ele tem que ser real, tem que ser replicado, as pessoas têm que acessar isso. Quem é que tem condição de ficar jogando água em planta aqui? Então nós não, só que a forma como eu plantei banana, um berço caprichado, colocamos uma cobertura não tão grande, mas fiz uma cobertura legal. A forma de disposição do canteiro também contribuiu. Tá, assim, é uma pena que, assim, falando, eu não vou conseguir te detalhar muito bem os elementos, tá? Mas já vou adiantar aproveitar mais um merchan aí, que a gente ainda não lançou, mas em breve nós vamos lançar uma mentoria agroflorestal. Que aí é um momento em que eu dou aulas a respeito de agrofloresta, né? Eu e mais um amigo que é agrônomo, nós detalhamos isso que eu estou falando, com bastante detalhes. São 12 horas de conversa, vamos dizer assim, né? Reuniões em grupo para a gente discutir, falar um pouco mais a respeito do trabalho de agrofloresta. É cobrado porque a gente gasta um tempo para produzir esse material, mas ainda assim a gente procura fazer um valor acessível, tá? Mas continuando, então, José, porque assim, eu estou só falando, uma coisa que eu não gosto é que o povo fica segurando informação, sabe? Não posso falar isso porque o cara não está pagando, não é isso, tá? Não estou falando que você tem que fazer a mentoria para poder te falar. É porque o que eu tenho aqui, talvez eu não consiga elucidar tão bem o que nós estamos fazendo. Mas aí eu fiz um buraco bem profundo da bananeira, a gente corta a bananeira, quando tem só o rizoma, limpei bem as raízes. E plantei, esse cara vinha me falar, se você não molhar, toda vez que eu me encostava, ele perguntava se eu tinha molhado. Eu falava, não. Mas assim, a forma como eu plantei mais profundamente, colocando uma boa camada de matéria orgânica, a gente cavava o solo mais profundamente, coloca a mão onde está coberto, você sente ele úmido. Então assim, não é aquela coisa que você sente a água na terra, mas se você sente um pouquinho mais fresco lá dentro, ele está úmido. Às vezes aquilo é o suficiente para alguma planta se desenvolver. E nesse caso, uma banana nanica, depois desse tempo todo sem chuva, teve um dia que eu chamei ele para ir lá. E quando ele viu aquelas bananas, ele não acreditou. Porque primeiro que nunca se viu ainda um plantio de bananeira daquele jeito. Elas são pequenininhas, sabe? No meu olhar, elas são bem mirradinhas, mas para eles aqui é uma maravilha, né? Aqui, eu ainda vejo que a gente tem que melhorar algumas coisas. Mas para eles ainda não viram um negócio desse. Como é que não molha a banana e não consegue se desenvolver? Eu mostrei lá para ele a banana. Ele não acreditou, ele falou, não, você está molhando. Eu chamei o pessoal que trabalha comigo, disseram que a gente não estava molhando. Ele falou, eu ainda não tinha visto bananeiras com as folhas tão vivas, igual essa aqui. Aí, inclusive, ele veio, me explica de novo como é que você planta a bananeira, que eu vou plantar na minha casa assim. Ele não tinha concordado no dia, mas ainda assim eu falei para ele, tudo bem plantar? Ele disse, beleza, planta. Mas aí riram, inclusive, né, falando, será que vai nascer? E hoje é muito legal que o pessoal está voltando lá. Aí, quando o sistema ele vai crescendo, José, as plantas vão se estabelecendo, e eu falei da coisa da estratificação, de ter espécies de estrato baixo, médio, a gente consegue fazer a fotossíntese, né? De captar, que a fotossíntese é o quê? A gente transforma a luz do sol em biomassa. A gente consegue fazer fotossíntese aqui embaixo. Porque, por exemplo, se eu plantar só eucalipto, o eucalipto puxa aquela água da terra.
seca a terra, seca mesmo, não é só eucalipto, é um monte de espécie que plantada no monocultivo seca, mas não é a planta em si, é o jeito de plantar. E aí quando ele evapora, vem o vento e leva embora, né? Porque ele não tem nada por cima ali. Agora quando a gente planta espécies nessa estratificação, elas vão começar a fazer a evapotranspiração, que seria a evaporação pelas folhas na parte de baixo, e aí ficam as gotículas no ar, elas vão começar a subir. Aí quando elas encontram aquelas espécies que estão no médio ali, elas também estão evapotranspirando, estão soltando gotículas, e são somadas com essa outra. Chega no alto, tem mais evapotranspiração acontecendo. O que acontece? Chega um ponto, quando chega lá em cima, é tanta evapotranspiração que ele está começando desde baixo até em cima, que ela condensa e cai. Ou seja, a gente faz chover. Lógico que eu não vou plantar uma área de 10 por 10 e achar que bom, agora vai chover pra caramba, é porque eu plantei uma agrofloresta, né? Isso que eu estou falando é o que acontece. Mas se eu trabalhar uma proporção grande de agrofloresta, eu consigo ter uma interferência no clima. Quando eu planto uma área dessa de 10 por 10, 20 por 20, no caso lá foi 30 por 30, eu consigo estabelecer uma diferença no microclima, no clima que eu entro. Já formadinha, eu posso colocar um termômetro lá dentro, eu sei que lá dentro vai estar mais frio do que fora, do que no pasto, por exemplo. Então, usando essas estratégias de estratificação, de poda frequente, colocando as plantas no chão, muitas vezes a gente planta banana também, só para cobrir solo, cortar a banana e colocar no chão. Porque a banana é uma planta tão fantástica que até banana ela produz, porque ela tem tanta coisa que dá para fazer com ela, que muitas vezes a gente planta ela só com esse propósito, de cortar para usar a biomassa dela. E aí, então, assim, basicamente é isso, usar as espécies-chave, que essa, por exemplo, que eu estava falando, leucena, o pessoal tem um preconceito com leucena, só porque é exótica e não sei o quê. Irmão, quase todos nós somos exóticos. Eu sou exótico aqui, no Brasil também, não sei nem de onde que eu seria nativo, porque minha mistureba toda na minha família. Então, o mandacaru e a palma forrageira são exóticas aqui. Mas não adianta eu querer trazer as nativas daqui e plantar, sendo que o ambiente não suporta mais as nativas, porque ele já foi degradado. Então eu preciso dessas espécies, que são as espécies-chave, como o mandacaru, a palma, a leucena, essas espécies que conseguem produzir nesses lugares mais ácidos, para transformar o ambiente, para lá na frente, quando eu tiver um solo melhor, tiver um microclima melhor, aí então as espécies nativas retornarem. Entendeu, José? Eu não sei se... Espero que me tenha conseguido chegar alguma coisa ali, mas como eu disse, só na minha mímica que eu não sei se consegui atender bem, mas espero que sim, tá? E é isso aí. Próximo aí, tem mais um. Gil, agora o Thiago também queria fazer umas perguntas. Fica à vontade, Thiago. Tá certo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Beleza. Sim, né? Sim, bom dia a todos. Bom dia, né? Eu peço desculpas aí por não ter chegado no início da apresentação, mas concordando aí com o Cardoso, Gil, essa apresentação está muito boa, está com um pouco mais de meia hora que eu estou ouvindo, né? Mas eu lhe parabenizo, né? Porque está muito legal. Se demonstra um domínio aí no assunto. Muito bom. Gil, e a minha pergunta é sobre a adubação. Como que funciona a adubação de fundação aí no seu trabalho com hortaliças, né? E se você usa calcário para corrigir a acidez do solo? Certo. Deixa eu pegar aqui seu nome, Tiago. Tiago, é o seguinte. Eu fiz até, a Stephanie até mencionou aí, já mais um merchan aqui, tá? Eu criei um podcast agora, que eu estou falando de agrofloresta. Toda terça e quinta eu estou falando de agrofloresta e estou convidando outras pessoas para falarem junto também, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou falando isso aqui tudo para vocês, se vocês fizessem as mesmas perguntas para uma outra pessoa que trabalha com agrofloresta, é possível que ele falasse com outras palavras. Às vezes a mesma coisa, mas com outras palavras, porque a agrofloresta traz essa possibilidade da individualidade de cada uma das pessoas colocarem. E aí lá nesse podcast eu fiz um que é comece, eu vou ver se consigo lembrar essa frase. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. É com esse propósito que eu comecei o trabalho aqui. Eu não tenho calcário, não tem calcário aqui. Uma área lá, eu usei um pouco de cimento. O cimento que caiu
da construção, lá o pessoal está construindo, aí por rebocar o aparelho e caiu o cimento. Eu peguei aquele cimento e usei. Já é um cimento que ele não vai empedrar, né? Ou melhor, já estava empedrado, ele não vai empedrar na área. Eu utilizei porque ele tem um pouco de calcário, mas normalmente eu não costumo usar calcário eu prefiro pó de rocha, sabe? Que eu prefiro fazer? Usar matéria orgânica, mas assim, dependendo da forma de estudo, da forma como você ouvir alguém falar de matéria orgânica, pode ser que as pessoas digam que a matéria orgânica ela acidifica o solo. E não está errado. Mas não é uma verdade absoluta, porque dependendo da forma como você acomoda a matéria orgânica, porque não é só o uso da matéria orgânica, é a forma como você dispõe ela nos canteiros. Tá? Lá nessa mentoria lá, a gente tem uns esqueminhas lá que a gente apresenta disso, como é que é esse esquema de organização. Tá? Mas assim, mais uma vez, tentando explicar aqui. A gente deixa as bordas mais altas e o meio mais baixo. A gente não deixa acidificar a matéria orgânica para ela se decompor. A gente deixa ela aerar. E aerando, a gente deixa a gente não faz morrinho, faz o inverso, assim, tá? Deixando as bordas com mais matéria orgânica, que aí tem condição de ter fluxo de ar, então não tem formação de gases que ficam ali dentro acidificando o solo. Eles vão para a atmosfera. E outra, matéria orgânica não é adubo, tá? Matéria orgânica é condicionador de solo. Ou seja, o que a gente faz quando está com o condicionador? Que o pessoal usa, bom, eu uso sabão de coco normalmente, mas o que a mulherada às vezes usa, né, no cabelo para dar uma maciada, né? O condicionador, para justamente deixar ela mais com grumos, mais uma terra mais estruturada. A matéria orgânica, para quem trabalha em solo arenoso, que é o meu caso aqui, eu acredito que boa parte das pessoas que estão no Nordeste que devem trabalhar com solo arenoso, ela faz uma transformação fantástica nessa estrutura de solo. Então, eu gosto de trabalhar mais com pó de rocha porque ele disponibiliza por mais tempo, vai disponibilizando por mais tempo os nutrientes dele. E normalmente ele já contribui com esse processo do controle da acidez. Eu não estou dizendo, viu, Thiago, que eu não uso de forma alguma, tá? Se eu tenho calcário, se a área está com pH muito baixo, eu uso calcário sim. Só que eu não pego aquela recomendação agronômica de usar a mesma quantidade de calcário que eles recomendam. Se a recomendação é 4 toneladas por hectare, eu uso 2. Por quê? O calcário, para ele ativar, vamos dizer assim, ele consome muita matéria orgânica. Então eu prefiro que tenha uma liberação lenta dessa transformação, porque é transformação muito abrupta no terreno. Você sai de um pH 3 para chegar no pH 7 de uma hora para outra, se jogar tudo lá que precisa, a transformação de micro-organismos, tudo não tem uma sequência muito harmônica. Então, eu utilizo às vezes, mas aqui então, voltando a como eu trabalhei aqui, é aquilo que eu falei, use o que você tem. O que a gente tem aqui? De nutrientes, de adubo, comprar nada. Não tem, baixo. Então eu usei esterco. Boa parte do esterco que eu usei era esterco verde, inclusive não deixei de curtir. Na verdade não deixei de curtir porque eu queria plantar logo também, né? Quando a gente está trabalhando com hortaliças, às vezes é interessante por conta de coliformes fecais. Mas é interessante que o esterco verde, se você colocar ele numa área, do jeito que você colocar aquilo que eu estava falando, você pode queimar todas as plantas. Agora, se você trabalha o formato, como você coloca, como fica o fluxo de energia ali dentro, né? Você dando condições para que não crie ar, você tem condições então de fazer com que só nutrientes seja disponibilizado e você não acidifique solo. Eu fiz isso claramente com o pessoal aqui. A gente pegou o esterco e jogou, né? Descarregou o esterco e ficou uma pilha de esterco. Depois, no outro dia, eu pedi para o pessoal fazer um buraco no meio do esterco e colocar a mão lá dentro. E aí é aquela coisa, né? Fervendo. Eu falei que ia jogar no canteiro para eles observarem. Né? Só que aí, quando eu coloquei no canteiro, eu não coloquei ele empilhado. Eu fiz aquele movimento que eu falei, né? De trazer o esterco, concentrar mais para as bordas do que no meio. Porque assim, com a aeração, a formação de gases não esquenta.
ela vai para fora. Então, dessa forma, com matéria orgânica, com tempo, tá? Porque não é de uma hora para outra, eu prefiro que não seja de uma hora para outra. A não ser que eu tiver muito avexado, tenho que produzir logo uma super produção abundante ali, aí eu investiria um pouco mais em calcário ou alguma coisa assim. Agora, matéria orgânica, esterco, faz muita coisa. Como diria um amigo, com bosta e amor a gente vai longe. Tá? Então, tem isso, sabe? A gente tem que ver o que a gente tem. Se você tem calcário, não estou dizendo que não deve usar não, tá? Só não diria, por exemplo, para usar adubação química. Não tem adubo orgânico, tal, não tem um iorim, por exemplo, termofosfato, não tem pó de rocha, vou usar um adubo químico. Aí eu já não recomendaria, porque o adubo químico ele é a base, na maior parte deles, é sal. E aí já experimentou jogar sal na terra? Jogar sal na terra não nasce mais nada. Chegou a hora, por que eu disse lá no gás na Amazônia que está desertificando? Por conta justamente do uso, quer dizer, não é só isso, mas também do uso de agroquímicos, né? Não só, a adubação a pessoa acha que é só os agrotóxicos, né? Mas de veneno pós plantio. Mas o que usa antes, a base é sal. Então chega uma hora que não nasce mais nada. E aí dá um trabalhão para recompor. Consegui te responder, Tiago? Sim, conseguiu, bacana, entendi. Legal. Aí, galera. Bom que eu gosto disso, sabe? Estou vendo aqui, tem 20 pessoas. Boa parte do povo que eu não conheço. Eu acho muito legal isso. Gosto de conhecer gente nova. Eu ainda tenho na fala do Tiago, me despertou uma curiosidade. Cardoso. Fala aí. Essa questão do pó de rocha. E aí uma pergunta muito simples, muito peculiar nossa aqui. Se eu não encontro pó de rocha, eu posso fazer da rocha que eu tenho na minha propriedade, usando os pequenos recursos, usando um tubo de ferro e outro ferro dentro batendo, se eu não tenho um moedor de pedra, porque aí me despertou por quê? Porque aí, alguns lugares de cidade grande tem britador que faz brita, que aí naquele processo se consegue o pó de rocha. Mas tem também alguns estudos que tem alguma rocha que é tóxica. Então a minha pergunta é, eu consigo de uma forma simples fazer pó de rocha na minha pequena propriedade? E se eu decidir fazer isso, qual a melhor tipo de rocha para me fazer pó de rocha que ela, de uma maneira simples, eu consigo identificar que ela não é tóxica? Eu acho que não é viável não, sabe? Porque, rapaz, é uma trabalheira para pegar a pedra lá. Eu acho que tem mecanismos, né? Até porque o pó de rocha, ele não é disponibilizado, quando a gente coloca no solo, ele não é disponibilizado para a planta na hora, sabe? Ele vai começar a disponibilizar depois de um bom tempo. Então, eu acho que tem estratégias, às vezes, se você não tem uma área que tem uma fertilidade legal e tal, eu acho que tem algumas estratégias mais interessantes. Essa da matéria orgânica, por exemplo. Eu concentraria mais em produzir matéria orgânica, em colocar matéria orgânica no meu sistema, do que pensar nas rochas. Agora, para a identificação de pó de rocha, é necessário fazer uma análise. Tem alguns laboratórios que fazem análise para você justamente não saber se tem alguma propriedade tóxica, porque o que pode acontecer também é você pegar um monte de pó de rocha e jogar na área, e sem fazer uma análise, depois que fizer a análise vai ver não tem nutriente nenhum. Então, vamos dizer assim, seria como se você tivesse moído rocha, jogado terra em cima da terra, tá? sem acrescentar nada. Então, eu investiria meu tempo maior na produção de matéria orgânica do que tentar, por exemplo, produzir o meu próprio pó de rocha. Certo. Continuando a conversa, que eu estou vendo que está aí. Me perdoe, eu estou do interior, e como eu disse, eu sou um pesquisador natural, eu não fui formado, nem tenho cargo de fazer mestrado, até porque a idade não dá mais, é aquele negócio todo. Mas aqui no Nordeste, a gente, eu observando, tem alguns lugares que os próprios animais vai lá
fazer daquilo, a gente costuma dizer na linguagem muito popular, lambedor. E o animal, ele é muito sábio, ele não vai lá lamber uma terra à toa, senão ele podia comer em qualquer lugar. Então tem algum lugar que eles andam um quilômetro, vai lamber naquele lugar. Aquele lugar seria, hipoteticamente, na minha pouca sabência e no seu mestrado de engenharia, seria o lugar ideal de eu captar um pozinho lá com alguns minerais? José Cardoso, olha, na minha faculdade eu não vi nada disso. Como eu disse, assim, eu não uso desse título como que... Fala bem a verdade de você, pai. Se eu tivesse investido meu tempo trabalhando com os agricultores, eu teria aprendido muito mais, tá? Mas hoje alguns trabalhos aí, às vezes eles exigem a gente ter uma graduação. Então, assim, não acho que eu sei mais do que você, porque eu fiz uma faculdade, não. Se você tem essa capacidade de poder observar, com certeza você tem um livro, você tem o mesmo livro que eu na mão. Não. Então, mas assim, uma das coisas que você precisa ver é como é que está aquele ambiente. Aquele ambiente que eles estão indo lá lamber. Como é que está a vegetação? Tem vegetação? Quer dizer, não. Normalmente está lambendo porque tem sal naquela área. Por exemplo, na mata, né? Eu morei um tempo no Xingu, numa aldeia indígena lá. Morei 1 ano lá. Tem até um filho que nasceu numa aldeia. Na aldeia que a gente morava lá. Eu ia direto nos índios para a floresta, né? E a gente ia no saleiro lá, onde a anta ia lamber, onde o porco do mato ia lambê-la também. Você via que não era um terreno muito fértil. Assim, não tinha uma vegetação exuberante lá. Porque eu acho que justamente por conta disso, muito sal. E aí, lógico, tinha espécies que se desenvolviam, mas não era aquela floresta muito abundante, vamos dizer assim. Então, uma das coisas que eu acho que facilita mais essa coisa de procurar dentro da cidade é achar um lugarzinho que tem uma mata. Se não tem na sua, vê lá do vizinho, se não tem do vizinho, não rega uma coisa assim, fazer coleta de micro-organismos. É uma coisinha, dá uma pesquisada nisso, coleta de micro-organismos, dá para fazer com arroz, leva lá, coleta fungos, daí você coloca na sua área, e aí aqueles fungos eles podem desenvolver, melhora a microvida ali do solo, né? Então, a microvida, microfauna, microflora, mas é importante saber também que quando a gente parte para isso, para buscar algumas coisas fora, ao exemplo disso que eu estou falando de buscar os fungos, é importante saber que é um bicho também, viu? É quase um bicho. Eles precisam de alimento. Não dá para colocar o gado num piquete sem pasto. Então a mesma coisa, você precisa colocar, se for colocar esses bichinhos aí, você precisa dar comida para ele. E a comida o que é? Matéria orgânica. Camada grossa de matéria orgânica. Certo? Tá certo, Tiago. A conversa é muito boa e só para encerrar minha participação, eu, de vez em quando, o tempo dá, eu ando lendo alguma coisa, e um tempo desse, eu não lembro do nome do pesquisador, mas ele disse que a melhor, e aí você foi mais ou menos nesse rumo. Ele disse que a melhor rocha que você pode, um leigo, sem ter pesquisa, sem precisar fazer teste, é aquela que consegue desenvolver raiz, que a planta entra entre ela e desenvolve a raiz lá. Então ele disse que se a planta vai buscar alguma coisa naquela rocha, é porque aquela rocha tem. Então aquela, se você tiver que pisar aí com ferro, ou com pilão, ou com alguma coisa, seria aquela ideal de você fazer o pó. E aí você foi no mundo, olha, se tiver que colher alguma coisa, primeiro olha a vegetação, se dá porta, tem a vegetação mais ou menos. Porque se tiver um monte de pedalagem e não tiver vegetação, aquela pedalagem não serve. Então, obrigado pela sua atenção, eu gostei muito, porque a conversa está aberta, e a gente pode trocar aqui alguns pensamentos meio doidos da gente com umas provas científicas aí. Isso aí. Legal, valeu. E como eu disse, né, a gente são informações, são muitas informações, né? Que a gente, eu e meu, nós tentamos condensar nesse trabalho, que é uma mentoria agroflorestal. Estou falando aqui porque nós estamos num grupo, né? Ainda não abrimos inscrições, porque as inscrições vão ser limitadas, vão ser só 20 participantes, porque a ideia dessa mentoria também é a gente poder dar uma atenção individual para cada um, que às vezes tem um projeto, ou às vezes simplesmente quer conhecer mais
e aí a gente pode atender individualmente quais são as necessidades de cada um. Tá? Então fiquem ligados aí que é possível que na segunda quinzena de agosto a gente vai estar lançando essa mentoria. E aí ela perdura por 3 semanas, a gente trabalhando principalmente aos finais de semana, né? Aos sábados a gente está fazendo novidade. Oi, Gil, desde já a gente está encerrando, né, pela questão do tempo também, que foi marcado no aplicativo. A gente gostaria de agradecer você, né, pela disponibilidade, pela atenção, pelo conhecimento que você está nos proporcionando, né? A gente chegar à conclusão que realmente não deveria ser, mas né, no sentido que realmente a agroecologia é para a gente doida no sentido, né, de quem gosta, de quem se dedica, de quem ama. E aí é uma oportunidade para mim também, né, particularmente, conhecer a sua realidade aí em Madagascar. É um dos meus planos futuros, um dos meus sonhos, né, meus objetivos de vida, pessoal, profissional. Eu gostaria a você por nos propiciar isso. Então a gente está assim encerrando, aí você pode fazer as considerações, fazer também, né, a sua divulgação do seu perfil. Eu sigo e acompanho tudo, como você vê, né, ali mando mensagem até me perturbando às vezes. E aí que a galera seja igual eu. Legal, não, a minha é uma satisfação. Aí. Teve muita gente, né, que tá aí, eu não vi nem a cara ainda, porque não dá para ver tudo aqui no aplicativo, mas é uma satisfação para mim sempre poder falar de agrofloresta, tá? Eu agradeço o convite e eu acho válido todos esses movimentos em que a gente tem capacidade de poder difundir isso, né? Lá no Plim Plim eles não estão falando tanto disso, né? Então a gente tem que usar os meios, os canais, para a gente difundir de uma forma que seja, sem ficar aprendendo conteúdo, a gente poder falar com as pessoas, para que cada um possa fazer um pouquinho, sabendo que o erro faz parte do processo de aprendizado. Tá? Eu mesmo errei bastante. Esse é um dos propósitos da gente estar criando a mentoria florestal, é também para as pessoas que estão fazendo, para não errar o que eu já errei. Eu posso explicar lá, né, mostrar, porque quando eu trabalhava não tinha tanto acesso às pessoas, então tem que ir na raça, né? Hoje a gente já tem bastante coisa construída, bastante coisa caminhada, não só eu, mas outras pessoas, e nós temos então essa oportunidade de poder passar, né? A gente contar dos nossos erros, mas a gente também contar das nossas vitórias, porque também são diversas. A gente tem muitos desafios, porque esse ambiente, quando a gente olha um agroecossistema, né, uma visão mais agroecológica, a gente ainda não tem todas as respostas, a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas, a gente ainda precisa desenvolver melhor quais são as perguntas que nós precisamos fazer, e eu estou à disposição para que vocês perguntem, para que a gente possa buscar juntos, tá? Eu estou fazendo as minhas perguntas aqui internamente, gosto de ouvir o que as pessoas estão procurando, para poder contribuir com um pouco da experiência que eu tenho, poder contribuir com os projetos individuais de cada um. Então, minha gratidão a todos que acompanharam, e é isso aí. Siga a gente lá, Aurora Florestal, lá no Instagram, no Facebook também a gente tem uma página da Aurora Florestal, e temos o podcast que está em todas as plataformas aí, no Spotify, no Google, AgroFloraCast. Já estamos para o 5º episódio. Toda terça e quinta a gente está lançando um novo episódio lá. Beleza? Então, Otávio, gratidão aí pelo convite e gratidão a todos aí que puderam me ouvir.